E a palavra de hoje é baseada em segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Rapaz, o carro de som hoje resolveu ficar rodando a praça aqui em frente à nossa casa. Mas tá bom, vamos lá. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção o que Pedro fala sobre conhecimento. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira menção ao conhecimento. Verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segunda menção ao conhecimento. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Terceira menção ao conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui está uma fala do apóstolo Pedro, um escrito de Pedro, a respeito do conhecimento de Deus. Desculpem. E que mostram o valor e os efeitos desse conhecimento, o valor do conhecimento, os efeitos do conhecimento na nossa vida, e também o instrumento pelo qual nós vamos a esse conhecimento, chegamos a este conhecimento. Vamos prestar atenção o que Pedro diz em cada uma dessas menções que ele faz, que podemos enumerar como 4 ou 5 menções. Eu vou explicar por que 4 ou 5, porque uma delas é como se são duas delas, né, na verdade, é como se fosse uma só. Mas vamos lá. Voltando para a primeira menção ao conhecimento, olha o que Pedro diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele está introduzindo aqui, fazendo a introdução da sua carta geral, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele está escrevendo para todos os cristãos, preste atenção a este detalhe. Esta carta foi direcionada a todo crente. Esta carta foi direcionada a mim e a você. Aí no versículo 2 ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Note que ele diz que ele deseja que a graça de Deus e a paz de Deus seja multiplicada na vida dos crentes. Só que ele diz como ele entende que isso se dá. Pelo de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira dica valiosíssima.
a graça de Deus e a paz de Deus se multiplica sobre a vida do cristão à medida que ele vai crescendo no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Isso é bíblico, isso é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo fala disso lá em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Do valor deste conhecimento e dos efeitos desse conhecimento. Ele diz que à medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos ficando cada vez mais cheios do próprio Deus, e o poder de Deus opera em nós muito além do que pedimos, pensamos, oramos, imaginamos. Deus opera pelo poder dele que opera em nós, à medida que crescemos no conhecimento. E lá Paulo diz que esse conhecimento é infinito. Nós nunca vamos nos formar no conhecimento de Deus. E aqui Pedro está dizendo que à medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, a graça e a paz de Deus vão se multiplicando em nossas vidas. Desculpem, é aquilo que eu tenho falado. Não pare onde você está. Busque conhecer cada vez mais a Deus. Estude as Escrituras, porque o conhecimento de Deus, quanto mais nós conhecemos Deus revelado nas Escrituras, mais nós vamos, aqui nas palavras de Pedro, mais nós vamos desfrutar a graça e a paz de Deus. O que mais nós queremos? É a graça de Deus que nos concede a vida e todas as bênçãos e todas as experiências da vida. Foi a graça de Deus que nos alcançou com o Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala da graça e da paz. Essas duas coisas andam lado a lado. E nós vamos ver na sequência que há uma série de virtudes que Paulo chama lá em Gálatas 5:22 de frutos do Espírito, em outros escritos também. Uma série de virtudes que nos são dadas a partir do conhecimento, ou seja, quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais nós vamos desfrutar, experimentar, vivenciar essas virtudes de graça e paz. E quando eu vejo tanta gente que não está vivendo em paz, com uma vida tão aflita, tão ansiosa, eu sei que falta conhecimento de Deus. E quando eu converso com pessoas e vejo quanto as pessoas estão distantes do estudo das Escrituras, eu entendo porque tantos cristãos estão assim, ansiosos, aflitos, perturbados, perdendo sono, porque falta-lhes conhecimento de Deus. E eu tenho falado aqui, apontado, vou mencionar isso aqui agora, mas eu tenho apontado alguns. Como é que vamos ao conhecimento de Deus? E um dos primeiros passos, se relacione com Deus, estude as Escrituras. Mas aqui nesse versículo 2, ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O conhecimento de Deus e conhecimento de Cristo andam lado a lado, porque não tem como ir a Deus sem passar por Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 17:3, Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus está diretamente relacionado ao nosso conhecimento do seu Cristo, Jesus. Olha que dica importante. Quer crescer no conhecimento de Deus? Cresça no conhecimento de Cristo. E quer crescer no conhecimento de Cristo? Estude especialmente os Evangelhos, o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, mas especialmente os Evangelhos e o Novo Testamento. E estude as Escrituras com esta oração: Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o seu Cristo Jesus. E vá curioso, prescrutando, analisando, interrogando o texto bíblico a respeito da pessoa de Jesus Cristo, para que você tenha esse conhecimento de Deus e desfrute dessas bênçãos do conhecimento de Deus. Mas olha a continuidade do que Pedro diz sobre o conhecimento de Deus. Ele diz no versículo 3: seu divino poder
de Deus e do seu Cristo, seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. O poder de Deus nos deu tudo. Ele não diz nos dá, nos está dando ou nos dará. Ele nos deu, já nos deu na cruz. Na obra realizada, a obra perfeita realizada na cruz. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Tudo que nós precisamos para a vida terrena e a vida cristã, a piedade, por meio do pleno conhecimento. Tudo isso nos está disponível pelo pleno conhecimento. Nos dois textos ele fala da plenitude do conhecimento. A plenitude é o máximo a que nós podemos chegar, ou a que nós chegamos, entendendo que nós nunca vamos chegar ao fim no conhecimento de Deus. Não tem como limitado conhecer o ilimitado. Não tem como o temporal conhecer o eterno completamente, mas há muito o que se conhecer. E quando nós partimos para o conhecimento por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aí temos muito mais o que conhecer. E Pedro está dizendo nessa sua carta que tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade vem por meio desse pleno conhecimento. Isso deve estimular no cristão um desejo intenso de conhecer a Cristo e ao seu Pai, Deus. Porque ele está dizendo que tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, e anteriormente ele disse que a graça e a paz de Deus é multiplicada em nossa vida à medida que nós conhecemos Deus. Hoje pela manhã, na minha leitura devocional, eu li esse capítulo e eu parei aqui. Eu fiquei deslumbrado com essas palavras, com essas promessas. Estou compartilhando com você esta palavra no desejo de que você também fique deslumbrado e compreenda a grandeza do que está sendo dito aqui. Que promessa fantástica tudo isso. Desculpem. Aí ele continua dizendo: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós somos chamados para a própria glória, para manifestar a glória de Deus e para a virtude de Deus, o poder de Deus. Verso 4. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Isso aqui tem paralelo com o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, 19 e 20, quando ele diz que à medida que nós vamos conhecendo Deus, nós vamos sendo cheios do próprio Deus. E aqui ele está dizendo que através dessas virtudes que vêm pelo conhecimento de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Que coisa maravilhosa! Ele está dizendo, nós passamos a ser participantes da natureza de Deus, à medida que conhecemos o próprio Deus. Por isso que Deus se revelou a Jeremias dizendo que a única coisa da qual o homem pode se gloriar, não pode se gloriar do seu conhecimento, não pode se gloriar do seu poder, não pode se gloriar das suas riquezas materiais. O único motivo pelo qual o homem pode se gloriar em Cristo é de conhecer Deus, compreender e conhecer Deus. Se você não leu, leia Jeremias 9, 23 e 24. E depois leia 2 Pedro 1, de 1 a 8, que é o texto que nós estamos analisando aqui. Aí ele vai dizer, versículo 5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Ele faz um chamado, já que é assim, já que Deus multiplica a sua graça e a sua paz sobre nós pelo pleno conhecimento de Jesus, de Deus e de Cristo, já que tudo que nós necessitamos para a vida e a piedade nos é dado à medida que nós vamos conhecendo Deus, ele diz, por isso empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude.
Virtude aqui é sinônimo de poder de Deus. E a virtude, o conhecimento. Olha ele falando do conhecimento de novo. A virtude, o conhecimento. E ele continua. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha que coisa maravilhosa, e no meio dessas 8 virtudes que ele nos chama a nos empenhar para buscar essas virtudes, ele está o conhecimento de Deus. E eu disse que eram 4 ou 5 vezes que ele mencionava o conhecimento, porque aqui ele diz para acrescentar a fé, a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. São 2 menções do conhecimento, mas dentro de um contexto em que uma coisa leva a outra. E aqui olha que coisas maravilhosas ele manda que nos empenhemos em buscar. Quais são essas coisas? Fé, virtude de Deus, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Empenhem-se em buscar isso. Isso vem no meio aqui através do conhecimento. Essas coisas andam de mãos dadas com o conhecimento de Deus. Que promessa maravilhosa. Mas vamos terminar aqui. E aí ele diz no versículo 8, para finalizar: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. 2 coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, ele disse que se essas coisas estiverem crescendo em nós. Eu costumo dizer que crente é igual palmeira. Qualquer palmeira. Palmeira cresce até o dia que morre. Quando uma palmeira para de crescer, ela morre. Não sei se você já sabe disso. O cristão também é assim. O cristão precisa estar crescendo. Se ele não está crescendo, ele não fica estático. Ou ele está crescendo na fé, ou ele está decrescendo na fé. Não tem outra alternativa. Ou o cristão está crescendo na fé, ou o cristão está decrescendo na fé. E aí, por isso, Pedro diz a palavra. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, você precisa crescer. E esse crescimento se dá pelo conhecimento. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Para não sermos inoperantes ou inertes, não faz nada, não acontece nada, e improdutivo no reino de Deus e na vida em geral. É preciso crescer cada vez mais nessas qualidades, dentre elas o conhecimento de Deus, através de Cristo. Então a palavra dessa noite, meus irmãos, olha quantas bênçãos nos são prometidas, e olha que dica interessante essa, de que quantas bênçãos nos são prometidas à medida que crescemos no conhecimento de Deus, do seu Cristo. E olha essa dica importante: se cresce no conhecimento de Deus, conhecendo Cristo, Jesus, nosso Senhor. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos Deus. Isso se dá pelo conhecimento de Cristo, se dá pelo conhecimento das Escrituras, se dá por um relacionamento pessoal de fé em Deus. Olha essas 3 dicas, anota isso aí. Como é que eu conheço Deus, pastor? 3 maneiras básicas, dentre outras, mas 3 maneiras básicas. Quer conhecer Deus? Estuda as Escrituras, conheça Cristo revelado nas Escrituras, porque Ele nos leva a Deus. E se relacione com Deus através da fé. E aí entra a oração, a vivência da vida cristã, e aí vem o conhecimento de Deus, que é esse curso no qual nós nunca nos formamos,
mas que abençoa cada vez mais. É para ser uma experiência crescente, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18. É de glória em glória, ou com uma glória cada vez maior. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a graça de Deus e a sua paz se manifesta em nossa vida, mais os frutos do Espírito se manifestam em nossa vida, mais sentimento de paz, de realização, de bênção teremos em nossa vida.